A paz do Senhor, minha gente, que a misericordiosa presença do Senhor esteja com vocês, que a misericordiosa paz do Senhor alcance os vossos corações e a graça do Eterno inunde toda a sua vida. Para quem não me conhece, chegou aqui agora, eu sou a missionária Helena e nós estamos no momento atual como responsáveis da ISCR. E você é muito bem-vindo aqui. ISCR, para quem não conhece, é a Igreja Evangélica Comunidade Cristã Reviver. É a nossa Igreja Reviver. E nós temos a intenção, em nome de Jesus, de trazer a palavra do Senhor de uma forma prática, que nós consigamos praticar a palavra. Hoje eu quero meditar com todos vocês no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando fala sobre a aparição de Jesus e o conselho que ele dá, a orientação que ele dá aos seus discípulos. A começar pelo versículo 36, certo? Para você que chegou aqui no canal e se interessa por passagens bíblicas, por palavras relacionadas à Bíblia, você está no lugarzinho certo. Então, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, você se inscreva. Se é inscrito, você é uma bênção, já é bem-vindo. E traga outra pessoa para se inscrever também, em o nome de Jesus. Combinado assim? Então vamos lá. A aparição de Jesus aos 12, Lucas 24, 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apressaram-se em apresentar parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Louvado seja Deus. Nós vemos nessa passagem do Evangelho de Lucas muitas verdades, mas eu vou focar na parte em que fala do Espírito Santo, né? E também sobre quando abriu-se o entendimento daqueles discípulos. Veja bem, meus amados, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita e ela é um livro atemporal. Por quê? Porque parece que ela foi escrita ontem, mas parece que ela é uma coisa do futuro e ela não tem um tempo, ela é um livro vivo, a escritura é viva, é verdadeira, é eficaz. E à medida que o tempo vai passando, a Bíblia vai se descortinando diante de nós, a Bíblia vai acontecendo diante de nós, diante de todo ser humano, diante do mundo. A Bíblia vai se cumprindo.
E à medida que ela vai se cumprindo, nós que estamos aqui vamos entendendo, vai se discernindo diante dos nossos olhos tais cumprimentos. Não foi diferente em relação aos discípulos naquele momento. A Bíblia diz que abriu-se-lhe, no versículo 45, então abriu-se-lhe o entendimento para que entendessem as Escrituras. Até então eles não haviam compreendido. Por quê? Porque o Senhor não tinha permitido abrir o entendimento deles. Muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje e que nós passamos a compreender, essas coisas, muitas delas, estavam seladas. Nós não conseguíamos entender porque não convinha entender. Para nós, os crentes, não convém a gente tentar descobrir o futuro, adivinhar o futuro, porque tudo está escrito aqui. Agora, tem coisas que ainda estão seladas para o nosso entendimento e elas vão se descortinando à medida que o tempo vai passando. Então, coisas muito lindas e preciosas, as quais, como por exemplo, Paulo, ele escreveu acerca do arrebatamento. E há muito que se estuda sobre isso, mas nos últimos tempos abriu-se o entendimento do ser humano de uma forma assim tão maravilhosa que as pessoas já estão percebendo com mais clareza e com facilidade, porque o Espírito Santo está tirando esse selo de proibição do entendimento, e as pessoas estão entendendo acerca, como por exemplo, do arrebatamento, do juízo final, das trombetas, né? Trombeta de Deus, trombeta de juízo. Então, há uma diferença e há um aprendizado maravilhoso que o Senhor tem revelado para nós. Nos dias de Jesus, quando aconteceu isso daqui, os discípulos abriram os olhos nesse momento, o Espírito abriu-lhe o entendimento, e eles entenderam o que estava escrito, e eu tenho certeza que disseram, rapaz, como é que a gente não percebeu isso? Estava bem diante dos nossos olhos. Estava ali, estava escrito, mas nós não entendemos. Por isso, meus amados, eu aconselho aos leitores da Bíblia que não fiquem preocupados em entender todas as coisas. A gente não consegue. Tem coisa que elas só vão ser discernidas com o tempo, ou quando acontecer, ou quando estiverem acontecendo. Então não cabe a nós planejar, descobrir, calcular os tempos e as estações. O Senhor sabe de tudo. O que é que nós temos que fazer? Ler. Leia a palavra e descansa o coração. Só não pare de ler. Vá lendo, e o Senhor vai operando grandiosamente. Então Jesus, ele se apresentou naquele momento aos discípulos e eles acharam que estavam vendo um fantasma, não é um espírito. E Jesus disse, não é um espírito, não, sou eu estou aqui com vocês. Agora é o seguinte, vocês vão ser revestidos de poder. No último versículo aqui que nós lemos, versículo 49, ele diz assim, eis que... quando as pessoas ficaram assustadas achando que era um fantasma, ele disse, não, me dá aí um pedaço de alguma coisa que eu vou comer para vocês verem que sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. E eu vim para cá porque a gente precisa conversar, enfim. E eu quero dizer o seguinte. Eis que sobre vocês eu envio a promessa. Já havia uma promessa dita lá, se eu não me engano agora, mas está escrito no livro de Joel, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem uma promessa feita. Então ele diz, eis que eu vos envio a promessa. Agora ali começava o cumprimento de uma promessa, a promessa que o Senhor fizera, que Deus fizera a Israel, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? A promessa de meu Pai, olha que foi Deus quem prometeu o Espírito Santo. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria. Meus amados, existe uma coisa preciosíssima, que se chama organização. Deus não trabalha com desorganização. Deus, ele tem dia, ele tem a data, e ele tem um local, e tem a hora para atender aquilo que ele prometeu, para cumprir aquilo que ele prometeu. O Espírito Santo, Jesus também tinha dia, data, mês, hora certinho para morrer, e ele morreria na Páscoa, não foi antes nem depois.
Depois do evento da morte de Jesus, 50 dias depois, desceria o Espírito Santo para ficar com o povo que ia aceitar Jesus a partir daquele momento. Então lá estavam os discípulos esperando, e o Senhor disse: agora vai acontecer a promessa do meu Pai na vida de vocês. Vou dizer uma coisa para vocês: fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo ia descer em Jerusalém no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, a Páscoa, 50 dias depois, era a festa de Pentecostes, porque Penta vem de 5, né? 50 dias depois da Páscoa. Então, eles estavam reunidos. O que é que eu aprendo com esse versículo, com esse trecho da Bíblia? Eu aprendo tanta coisa. Mas uma das coisas que eu aprendo é o seguinte, que Deus ele faz tudo na hora certa, já está agendado, já está programado. Não pense que Deus está tardando de voltar porque ele está esperando você se converter. O Senhor ele é misericordioso e ele espera sim por você, mas ele não deixa de cumprir as suas datas, ele não deixa de cumprir os seus projetos, seus propósitos, porque tudo já está com data marcada, com hora marcada para se cumprir. A vinda de Jesus tem dia e hora e tudo certinho para ele vir, o local é aqui na terra. Pensando nisso, a gente vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos e a gente lembra de quando o Senhor diz assim, lá o escritor do Atos dos Apóstolos diz, e estavam reunidos todos num só lugar e unânimes oravam, quer dizer, eles não estavam somente unidos em corpo, mas eles estavam unidos em sentimento, em oração. Meus amados, nós, principalmente nós da Reviver, temos que ter um entendimento de sempre falarmos a mesma coisa, buscarmos ter sempre o mesmo entendimento, buscarmos estar sempre no mesmo sentido, porque se nós focarmos na palavra de Deus, a gente não se desvia para outro sentido. Não tem um pensamento daqui, outro de lá, é tudo um pensamento só. E esse povo, uma das características daquele momento glorioso é que eles estavam unânimes em oração, com as mulheres. É muito claro lá no livro de Atos, quando diz que eles estavam juntos, os 12, e as mulheres, e a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso mostra que o Senhor, quando ele desce sobre o ser humano, ele habita o ser humano, ele não faz acepção se é criança, se é mulher ou se é homem. Ele está ali para atuar de forma gloriosa. É uma das verdades que eu reconheço. Uma outra verdade que eu reconheço nesse momento aqui é que Jesus, o Todo-Poderoso, quando ele subiu, chegou lá no céu, o Espírito Santo desceu, louvado seja Deus, ele habitou em todos os outros, e a Bíblia diz que houve um movimento, houve um vento veemente, houve um sinal, houve algo que foi assim, não tinha como confundir, não tinha como dizer, nisso não é diferente, isso não é algo. Até para os incrédulos, sim, tudo bem, pode ser. Quando eles estavam lá falando em outras línguas, né, e um bocado das pessoas que estavam ali, que eram de outras nacionalidades, começaram a entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo falava ao Evangelho, falava sobre o reino de Deus, que o reino do Senhor havia chegado naquele lugar, né? E assim mesmo haviam outros que mesmo com esse sinal ainda diziam, eles estão bêbados. Então sempre vai haver esse tipo de coisa no meio do povo de Deus, né? Existe sempre os que vão dizer os prós e vai ter aqueles que vão dizer os contras, e isso é muito natural. Mas a Bíblia ela é maravilhosa quando ela relata no livro de Atos, deixa eu ver aqui se eu acho o capítulo 4. E estando, Atos 1:4, e estando eles com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, já ouvistes, Jesus já havia dito que ia acontecer. Todas as coisas o Senhor já diz logo, ele nos alerta, ele não deixa a gente enganado, né? A gente é que não entende, só vai entender depois que acontece. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois destes dias. Então, eram 50 ou menos de 50 dias depois. Afinal de contas, Jesus ficou 40 dias na terra, então faltavam 10 dias para o batismo com o Espírito Santo naquele povo. Bendito seja Deus. Então, o que eu aprendo com isso também
Eu aprendo que quando você obedece, você prospera. Tudo vai correr muito bem. Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Então, aqueles 120 discípulos de Jesus, 120 pessoas ficaram em Jerusalém. Uma outra coisa que eu aprendo, né, nessa passagem aqui é que Deus nunca manda você e nem ninguém, Ele não manda a igreja para o mundo sem antes mandar o Espírito para a igreja. Você é a igreja do Senhor, você é templo e morada do Senhor. Então, antes do Senhor te mandar fazer alguma coisa, vem o Espírito Santo e te conduz. Mas você também pode ir sozinho, por conta e risco. Quem faz isso geralmente passa vergonha, geralmente não prospera, geralmente se decepciona. Então, meus amados, vamos estar atentos. O Senhor nunca vai mandar alguém para evangelizar no mundo, a igreja ir para o mundo, sem antes mandar o Espírito para a igreja. Uma outra coisa que eu aprendo é que é o seguinte: aqueles 120 crentes já eram crentes, já conheciam a Jesus, já tinham deixado o judaísmo e estavam servindo ao Senhor. Mas eles ainda não tinham o Espírito Santo morando neles, habitando neles. E uma das frases mais lindas que eu ouvi, e quem disse essa frase foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou assim: uma coisa é o Espírito Santo estar presente, outra coisa é o Espírito Santo ser presidente. Que frase magnífica, que frase gloriosa. Quando o Espírito Santo está presente, e ele está presente porque ele foi derramado sobre toda a terra, todas aquelas pessoas que acreditam, ele está ali. Se não acreditar, ele está também. É ele quem age como consolador, como protetor, como o consolador. É ele quem instrui, é ele que convence, é ele que chama a pessoa para o arrependimento. Mas uma coisa é ele estar ali. Uma outra coisa totalmente diferente é quando você deixa ele presidir. A Bíblia Sagrada diz assim, que o Espírito é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a presciência de Deus. Ele sabe a nossa intenção, a mais íntima do nosso coração. E quando se tem a intenção de fazer o bem, lá está o Espírito Santo incentivando. Ele está lá dando aquele apoio, dizendo: vai, você vai conseguir, eu vou estar aqui com você. Outra coisa é você não querer o Espírito Santo. E ele respeita você, ele respeita o espaço. Ele não vai obrigar você a querer a presença dele. Mas o bom é quando você diz: preside sobre mim, age sobre mim, efetua sobre mim e deixa ele fazer isso. Aí você vai tendo sucesso e mais sucesso, sucesso e mais sucesso em todas as coisas que você fizer. Aí se cumpre a palavra do Senhor que diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você precisar vai vir de forma assim maravilhosa. Mas se você não tiver o Espírito morando em você, você vai ter muitas bênçãos, porque ele vai estar por perto, ele vai estar por ali. Mas o ideal é quando ele preside sobre a vida da gente. Quando ele preside. Aí o Espírito Santo ele também opera de formas assim, que as pessoas não conseguem discernir, porque as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. E o homem natural, ele só vê no âmbito natural. Quando nós temos o Espírito de Deus morando em nós, nós já vemos as coisas de uma visão tridimensional. Nós já não temos somente a visão do olhar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Nós não temos somente a visão de olharmos para cima e depois olhar para baixo. Não, nós temos agora uma visão panorâmica, de olhar de cima, superior, lá de cima, para baixo. E não olhar de baixo para cima. Nós conseguimos olhar de cima e não para cima, de cima para baixo. E muitas coisas que poderiam acontecer não acontecem porque a gente vê antes. Muitas coisas que a gente escapa porque a gente vê antes. Muitas coisas a gente não diz porque a gente já sabe que não deve dizer antes. E isso é uma visão espiritual. Além da primeira visão, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. De olhar para cima e olhar para baixo, olhar para cima e não de cima, olhar para cima e para baixo. Nós temos agora a terceira dimensão, que é olhar de cima para baixo, quando você vê todas as direções, você vê as coisas com antecedência.
Isso também vem do Espírito de Deus. E além disso, ainda existe uma outra quarta dimensão, uma outra quarta posicionamento do crente que é habitado pelo Espírito de Deus. Ele nunca é surpreendido por nada, porque o Espírito de Deus sempre diz as coisas para você. É maravilhoso. Por isso é bom deixar ele presidir tua vida. Tudo ele faz, tudo, e é maravilhoso estar com ele servindo ao Senhor. Então, há essa uma outra forma de visão, que nós não vamos trabalhar muito aqui, mas eu quero somente falar para você dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo e desse versículo, capítulo aqui de Lucas 24, que nós estamos comentando aqui, né? É quando o Espírito Santo fala com você através dos sonhos, quando o Espírito Santo fala através de você, muitas vezes ele nos faz viajar espiritualmente. E tem coisas que não dá para explicar, tem coisas que não dá para dizer, entendeu? Então é isso. Mas o Espírito de Deus, quando preside sobre você, tudo vai muito bem. Que Deus te abençoe ricamente, que o Espírito Santo de Deus continue operando na tua vida e que você fique um pouco mais aqui conosco no canal, tá certo? Divulga, compartilha aí com o povo e que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, para nos ajudar a divulgar um pouco mais a palavra desse Deus Todo-Poderoso pelo Espírito Santo. Um abraço forte, fiquem com Deus.